Está iniciando aqui a gravação. Ok, vou aguardar. Pronto, ok. Legal, gente. Vai ser um pouco diferente hoje, né? Estamos aqui na sala do Google Meet mesmo, em razão de problemas técnicos que tivemos para transmitir esse conteúdo para o auditório virtual, né? Que é o canal da UFCA, no qual a gente transmite os nossos eventos. Mas ainda assim estamos aqui firmes e fortes para o primeiro ciclo aí de palestras sobre estágio supervisionado. Olha que legal! Ele acontece de hoje até o próximo dia 6. E o objetivo desse ciclo é refletir sobre a importância do estágio supervisionado, a sua estrutura, também as possibilidades dele no campo da pesquisa, por que não, né? Nos 3 encontros, haverá a participação de pesquisadores e de colaboradores que lidam diretamente com esse tema, e, claro, a gente conta com a participação, né, de profissionais da área e também das pessoas aqui presentes, né? Para que a gente consiga aprofundar as discussões levantadas e também ampliar as nossas perspectivas sobre estágio supervisionado, né? E lembrando que esse evento é um produto educacional vinculado à dissertação Estágio Supervisionado e Narrativas de Formação do Docente Formador, Fundamentos Teóricos e Práticas Docentes, olha que nome chique, no mestrado profissional em Educação, promovido pela Universidade Regional do Cariri. E a nossa querida Cícera Mamed, aqui, mestre de cerimônia de hoje, né? Ela que é chefe do Núcleo de Apoio Pedagógico da Prograde, ela é discente desse mestrado, e a sua pesquisa foi realizada com os docentes que acompanham e lecionam o estágio nos cursos de Filosofia e de Música da UFCA. Então, agradecemos a Cícera por organizar este momento pelo qual estamos aqui sagradamente reunidos. Também lembramos que esse conteúdo está sendo transmitido na língua brasileira de sinais por meio do trabalho dos tradutores e intérpretes Francisco Andrade, apareceu aí há pouco, e Isabela Rodrigues também está por aqui. Também registra o trabalho do cerimonial da UFCA para essa transmissão, pela organização dessa sala. Em nome do nosso servidor Paulo Vitor Vaz, agradecemos toda a equipe. E antes de anunciar a nossa convidada, e vocês estão vendo, vocês conhecem muito bem, né? A gente registra a presença das demais autoridades universitárias, estão conosco o pró-reitor de graduação da UFCA, Rodolfo Jacob, os coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da URCA, o professor Cícero Margébio Gomes e a professora Cícera Nunes. Também as orientadoras da Cícera, né, a professora Socorro Lucena, aqui presente, e também a Francione Charapa. E a própria Cícera Mamed, já também apresentada hoje, né? Acredito que possamos começar com o nosso pró-reitor de graduação, Rodolfo Jacob. Por favor, professor. Opa, obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui nesse momento, né, para escutar uma autoridade, uma referência em educação, né? Minha conterrânea, professora Socorro Lucena, é sempre um prazer. Agradecer aí a todos que estão na sala, tivemos um probleminha aí de transmissão, mas eu acho que aqui no Google Meet parece a coisa mais íntima, né? Tá todo mundo pertinho aqui, o YouTube parece um pouco distante, mas enfim, depois a gente joga essa gravação lá no YouTube, para quem não estiver presente poder também acompanhar. Então agradecer aí, parabenizar a nossa Cícera Maria Mamed, a Carla, né, pelo evento, agradecer também a Ana Paula, sempre presentes nos nossos eventos, enfim, ao cerimonial, os nossos intérpretes que estão de plantão, caso necessite da sua interpretação, e claro, agradecer a todos os presentes, e em especial a nossa professora Socorro Lucena, né? Desejar a todos nós um excelente evento e uma boa tarde. Muito obrigada, professor Rodolfo. Agora podemos passar a palavra ao professor Cícero Margébio, as nossas visitas, né, da URCA. Por favor, professor Cícero. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né? Parabenizar aqui a Cícera por essa iniciativa, com a construção desse webinário sobre estágio supervisionado, trazendo nossa saudosa, né, Socorro Lucena. É sempre um prazer ouvi-la, né? São momentos de aprendizagem muito ricos. Gostaria de saudar a todos e a
todas, né, por estar participando do evento, a minha colega do mestrado, professora Cícera Nunes, professora Francione Charapa, né, e desejar uma excelente tarde de muita produção de conhecimento, né. Ok? Um grande abraço e é um prazer contar com todos vocês e mais uma vez parabenizar a Cícera, né, por essa iniciativa. Um grande abraço. Muito obrigada, professor Cícero. Agora é a vez da professora Cícera, ela que também coordena o programa de pós-graduação em educação da URCA. Por favor, professora. Bom, também quero dar o meu boa tarde, né, a todas as pessoas presentes, emanar, né, todas as vibrações positivas, né, de cura, de saúde, né, que a gente possa sair logo, né, dessa situação caótica que a gente está vivendo. Cumprimentar todas as pessoas presentes, estudantes do mestrado, os egressos, a turma do PIBID da professora Francione, que eu sei que está aqui, alunos da graduação, a professora Gessilene, né, colegas de trabalho, os colegas da UFCA que estão presentes, professor Rodolfo, professor de graduação, a professora Socorro Lucena, toda a equipe que está dando suporte técnico a esse evento, e desejar muito, muito sucesso na condução, nos encaminhamentos e no fechamento desse ciclo, Cícera Mamede. Nós estamos muito felizes em poder participar desse momento. Um abraço a todas. Muito obrigada, professora Cícera. Também estão presentes as orientadoras, né? Uma delas é a própria palestrante de hoje, a professora Socorro Lucena, outra é a Francione Charapa, todos aqui conhecem muito bem ambas, né, mas vou chamá-las aqui para brevemente fazerem uma saudação inicial, né, professora Socorro, lembrando, nós teremos um momento maior com a senhora depois, né, então, cuidado aí com as empolgações, né, e na sequência a gente chama a professora Francione, então, por favor, professora Maria Socorro. Funcione. Então sou eu, né? Tudo bem. É, porque já que ela vai falar, não é, ela fica logo com a palavra. Bem, gente, então, desejar um bom evento, dizer da gratidão de estar aqui, né, nessa instituição, nas duas, né, tanto na URCA, no mestrado, como na UFCA, e falar do desempenho desse trabalho da Cícera, né, que a professora Socorro é a maior autoridade, junto com a Selma, nesse tema. Então, para a formação de professores, é muito importante a gente ouvi-la, né? É um prazer, ela foi minha orientadora e é uma grande amiga. Então, a gente deseja um bom evento a todos. Bom proveito. Muito obrigada, professora Francione. E agora vamos ouvir a Cícera Mamede, né, que é o motivo central de estarmos aqui hoje, né. Então, Cícera, por favor. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todas, a todos e a todes. Então, este momento é de gratidão. Gratidão pela caminhada, de estarmos aqui, compondo este produto educacional, né, o qual está vinculado à minha dissertação. Quero agradecer à gestão superior da Universidade Federal do Cariri, minha gratidão ao professor Plácido, né, o nosso ex-pró-reitor de graduação, e atualmente agradecer ao professor Rodolfo, também ao professor Otoniel, né, o professor Rodolfo, nosso atual pró-reitor de graduação, é um grande incentivador, nos incentiva constantemente e nos apoia muito na nossa qualificação, na nossa formação. Agradecer às minhas orientadoras, professora Francione, professora Socorro Lucena, pela parceria, confiança e trabalho durante estes 2 anos. E para que tudo isso aconteça, pessoal, nós precisamos do apoio de muitas pessoas, como vocês percebem. Então, agradecermos à Secretaria de Acessibilidade, aos nossos intérpretes, que hoje estão aqui conosco, o Francisco e a Isabela. Agradecer também ao auditório virtual, aos nossos colaboradores, à diretoria de comunicação, a Ana Paula, que é nossa jornalista, está sempre aqui nos apoiando, muito obrigada. A Geórgia também, que é da diretoria de comunicação. Então, a palavra é gratidão. Agradecer a cada um de vocês que fizeram inscrição neste evento, né, assim, muito obrigada. Ficou agora escuro, né? A luz aqui diminuiu, daqui a pouco eu acendo aqui a luz, mas é só agradecer, a gratidão por este momento, pela caminhada.
que durante tanta coisa que a gente já passou nessa pandemia, né? Então, chegarmos até aqui, vivos e com saúde, é algo que a gente precisa agradecer continuamente. Então, a você que fez sua inscrição, muito obrigada, e vamos, né, adiante. Obrigada, Ana Paula. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Somos 79 aqui na sala do Google Meet, então um evento que promete ser bastante profícuo. Então, agora sim, vamos à palestra de hoje. O tema é estágio supervisionado e a formação de professores. Olha aí. E a nossa convidada, como já dito, é a professora Maria Socorro Lucena Lima. Vamos passar aqui um currículo, né, resumido em razão da sua extensão, né, mas a professora Maria Socorro, ela é graduada em Letras e em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri, URCA, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, doutora em Educação na área de Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares pela Universidade de São Paulo e ainda pós-doutora em Educação também pela USP. Ela tem experiência na área de Educação com ênfase em Didática e estágio curricular supervisionado, trabalho docente, práticas escolares, docência no ensino superior, formação contínua de professores, claro, de novo, né, marcando, isso é só um breve resumo. Então, apresentada a nossa palestrante, com a palavra a professora Maria Socorro. Bom, então, agora começando oficialmente, né, vamos acompanhar aqui o tema, né, eu sou muito fiel aos temas que me dão para trabalhar, estágio na docência do ensino superior. Então, estágio supervisionado e formação de professores. No nosso caso aqui, no ensino superior. Eu vou começar, já falei um pouco, mas vou falar de novo, sobre minha trajetória no estágio, que sempre foi o meu local de poder. Eu sempre encontrei espaço no estágio, encontrei minha área de docência no estágio, primeiro como professora de estágio do curso normal, depois como professora de estágio no ensino superior, como supervisora também da educação básica, que eu circulava pelas escolas, e hoje como pesquisadora de estágio, pertencente ao grupo de pesquisa da professora Selma Garrido Pimenta, que é um grupo chamado GPF, Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação do Educador, onde ela reúne por mês todos os seus ex-orientandos de todos os estados do Brasil, e a gente vai a São Paulo todo mês para estudar, discutir, pesquisar sobre estágio supervisionado. Quem é que está passando os slides? Eu queria que colocasse lá naquela parte onde tem meus livros. Pode falar, pode colocar lá onde estão meus livros. Pode ir passando aqui. Então, dentro da produção, nossa produção de estágio, a gente tem o primeiro livro de estágio que a gente escreveu, chamado A Hora da Prática. Esse livro é um dos livros mais citados na área de formação de professores. Eu recebo do CNPq, todo mês, o resultado de citações dos meus livros. Ele ficou só na 4ª edição, porque ele fazia parte de um programa e nunca mais foi reeditado. Mas o estágio de docência, que eu escrevi com a professora Selma Garrido Pimenta, ele está na 9ª edição. Eu acho uma coisa muito boa, por isso que eu digo que é meu lugar de poder, porque a gente escreve tanto livro, mas é difícil um livro de educação estar na 9ª edição. E o nosso está, ele é muito lido, ele é muito citado, eu fico impressionada, como ele agora já é citado, inclusive no exterior, eu recebo todo mês da cápsula CNPq, onde é que ele está sendo citado, e ele está muito citado ainda. Eu falei até com o Selma para a gente fazer o estágio de docência 2, e ela está um pouco reticente, mas talvez ainda saia, se der tempo. E A Hora da Prática foi o primeiro livro de estágio que a gente escreveu para um programa chamado Magister, e esse outro livro, o Estágio na Aprendizagem da Profissão, ainda tem outro livro chamado Aprendiz da Prática Docente,
que é também desses que ficou na segunda edição. Então, eu fico muito feliz em falar de estágio. Primeiro porque o estágio, ele me traz uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade da minha vida profissional. Quando eu digo assim, nome, Maria Socorro Lucena, profissão, professora. E eu digo com muito orgulho, eu não saberia fazer outra coisa tão bem feita como eu faço essa profissão. Eu já corri o Ceará inteiro, do sertão ao litoral, né? Comecei em Juazeiro, depois fui para Quixadá, depois fui para Fortaleza, e depois fui para São Paulo fazer o pós-doutorado. De São Paulo fui para a Universidade do Minho, com a professora Júlia Formosinho, complementar meu pós-doc, o professor João Formosinho e Júlia Formosinho. E aí agora estou com dificuldade de sair, como eu já disse no início, porque é difícil se despedir de um grande amor, mas preciso sair, né? Não quero ficar caquética, querendo tomar o lugar de quem já vai. Aqui já tem 6 ex-orientandos meus, só nessa palestra, que já tem competência e possibilidade de passar por tudo isso. Volta para o começo, sim. Só queria mostrar os livros. Pois bem, então eu falo do GPF, que é o Grupo de Formação de Professores da professora Selma Garrido Pimenta, em São Paulo, para onde eu viajo todo mês para assistir à reunião, e do PPGE, que é do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Ceará, que é onde eu faço pesquisa, né? Faço minhas pesquisas. Então, para começar, mesmo, de verdade, passar aí a folha. Nosso objetivo é refletir sobre o estágio curricular supervisionado como um fenômeno educativo concreto, historicamente situado em busca da praxis. Eu queria tirar 2 palavras-chave, a palavra reflexão e praxis. Quando eu falo em estágio, eu estou falando em um processo de passagem. E aí, quando eu faço um movimento interdisciplinar, eu vejo que a vida é um estágio. E o Tiago de Mello diz isso muito bem quando ele diz: quando aprendi todas as respostas, mudaram-se as perguntas. E é verdade. Eu faço uma volta, assim, a gente fazendo, cada um faz uma volta sobre a sua vida, você vai vendo que, quanto criança, você está lá estudando, aprendendo, e as pessoas até se queixam às vezes, porque diz assim, mas isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, isso é criancice. Quando a gente aprende todas as coisas da infância, aí mudam-se as perguntas. Aí a gente entra no outro estágio chamado adolescência. E a gente tem 1000 dificuldades, tem vergonha do corpo, tem história de primeiros namorados, tem não sei o quê. E aí a gente vai naquela trajetória, que é como se fosse um segundo estágio, e a gente entra, passa isso, e a vida muda as perguntas, né? E a gente vai assumindo uma faculdade, assumindo os compromissos sérios, já se casando e tendo filhos e tudo mais. E aí a gente está nesse outro estágio, que quando a gente começa a se acostumar, os filhos crescem, e lá vamos nós lidar com genros e noras, e com outras questões de idade, não é? E a vida vai passando, e nós nesse estágio que é a vida. Eu ainda quero escrever um livro chamado Esse Grande Estágio que é a Vida. Porque e me lembrando sempre, como pano de fundo, como música de acompanhamento, o pensamento do Tiago de Mello, quando aprendi todas as respostas, mudaram-se as perguntas.
E aí eu já estou aqui no estágio quase final, que é o estágio de aprender a envelhecer. As pessoas, mas você está nova, estou nova, mas eu já completei 70 anos. Então, eu estou entrando em outro estágio, que é esse estágio da terceira idade. E que é um estágio difícil, e as pessoas ficam escamoteando. Não, você não está velho, vai, ajeita os cabelos, faz uma plástica, pode fazer o que quiser, mas eu estou entrando numa fase nova. E as pessoas dizem, não diga isso, mas eu estou nessa fase. Não é que eu queira dizer que estou, mas a minha cabeça não está, mas eu estou, meu corpo está, minha idade está. Eu posso até ter um espírito jovem, mas eu tenho 70 anos. Então, é um estágio que eu tenho que aprender a fazer. Senão, eu não vivo esse tempo que é tão importante, que é um tempo de colheita, não é? Então, refletir sobre o estágio curricular como um fenômeno educativo. Eu começo colocando o estágio na minha vida. A vida é um estágio. A vida é um estágio e eu vou aprendendo com essas passagens. Se eu não aprender com isso, aí eu vou ficar desarticulado, né? Com esse certo retardo. E aí um fenômeno educativo concreto, historicamente situado. E o que é que eu tenho que fazer? Procurar a praxis. A praxis, em Vasquez, é uma ação refletida. Eu gosto muito desse conceito, todas as minhas pesquisas, ela tem esse fundamento teórico. Aliás, esse fundamento filosófico da praxis, em Vasquez, que é uma ação, reflexão e ação refletida. Eu só posso dar meu salto, pode voltar para lá mesmo, sim. Eu só posso dar o salto para os próximos passos se eu aprender com aquilo que eu estou passando. Então, eu chego, então, ao estágio na docência, né? Aí eu entro numa faculdade que me permite uma profissão chamada professor. Professor, né? Se eu faço um curso de professor, eu estou dizendo que eu escolho, é como se eu dissesse, eu quero fazer medicina, mas eu não quero receitar. Eu não quero consultar ninguém. Eu não quero saber de doença. E aí na docência, aparecem muitas coisas. As pessoas, às vezes, entram na docência porque... não sei porquê, tem várias entradas nessa docência, mas às vezes eu entro porque no momento não tinha outra coisa, porque foi o concurso que apareceu, porque eu nunca pensei de ser professor, porque tem um estigma que todo professor é sofredor, né? Como eu dizia antes de começar a minha fala, eu fui dizer a um menino, que bom, você vai ser um ótimo professor. E ele disse, eu não quero ser professor. Eu disse, por quê? Porque todo professor é sofredor. Porque meu professor disse que eu sujo o meu currículo se eu disser que eu sou professor. Então, não sei que sujado é esse e que professor é esse, porque ele ganha o dinheiro dele ensinando. Ele sustenta a família dele ensinando. O meio de vida, como se diz no interior, a gente vê no pessoal do Cariri diz muito, então, meu meio de vida é a docência. Aí eu nego, né? Então, qual é o lugar da docência na licenciatura? É a porta de entrada e de saída. Eu posso fazer uma licenciatura sabendo que é como se eu tivesse me matriculado num curso de medicina, ou num curso de engenharia, ou num curso... Isso não impede que eu seja qualquer outra profissão. E agora, com a expansão do ensino superior, que, segundo a Organização Mundial do Comércio, é o segundo melhor negócio do mundo, e aí a docência é onde tem mais lugar de se trabalhar.
Então, aí vem gente de todos os campos para a docência, não é? Como eu dizia antes de começar, tem uma vaga para substituto da UES, para a área de didática, que tem 71 professores inscritos. Então, o último concurso que houve na UES, quem entrou foi uma pessoa do Rio Grande do Sul, que tinha um currículo que tinha 40 pessoas, ou 40 produções. Então, isso vale para a gente dizer aos nossos alunos do curso de licenciatura, que a licenciatura é como se fosse, me dê licença para ensinar. Né? Me dê licença para eu ensinar. E aí a gente tem uma hora, que é uma hora de estágio. Mas o estágio, ele começa antes da hora da prática. O estágio não é só a hora da prática, o estágio é uma praxis, é um movimento. Eu faço um estágio teórico também. Quando eu pego um livro e leio, quando eu me preparo para chegar com competência na função que eu exerço. Então, eu coloco sempre essa história do nome. A docência é uma coisa que leva meu nome. E aí eu digo essa brincadeira, que é uma grande verdade também, eu não sou bonita nem rica, só tem meu nome. Eu não posso sujar meu nome. Porque meu nome é assim, a professora Cícera que ensinou, é o professor Cícero Magérbio que ensinou, né? E onde se ouvir falar neste nome, Socorro Lucena, e se eu fui uma professora que enrolava, dava minhas aulas mal dadas, ia de má vontade, quando dissesse Socorro Lucena, tinha alguém que dissesse, mas era enrolona, não dava aula. E isso é uma coisa que é uma grande responsabilidade. Eu posso fazer uma casa como engenheiro, a casa cai, mas poucas pessoas vão saber. E o professor não, ele vai por onde anda deixando rastro. Então, o estágio está nesse lugar da docência, que é para que eu estou fazendo esse curso. E eu gosto muito da profissão do professor, porque, primeiro, tem muitas possibilidades de você fazer, de você competir, eu já disse, como agora que está sendo um dos maiores negócios do mundo, não é? O ensino superior pago. E daí vem toda a proletarização, né? Aí aqui falaram, e se o docente for bacharel? O nome dele vai igualmente, né? Tem muitos professores bacharéis que são grandes educadores. Eu mesmo trabalhei muito tempo com o professor Raimundo Santana, que era o diretor do Polivalente, ele como professor de biologia, no começo ele como professor de química, física, no segundo grau, e eu como professora de didática, depois nós dois trabalhando no municipal, ele como diretor, e no Polivalente, ele como diretor, eu como vice, Juazeiro do Norte, mas ele era um grande educador com muito respeito àquela profissão que ele exerceu. Então, o lugar da docência parte da licenciatura, mas ela se estende a outros. Hoje está ficando mais restritos, os concursos pegam mais licenciandos, mas, por muito tempo, os bacharéis, e ainda hoje, por isso que tem esquema 1, por isso que tem curso de complementação, de vez em quando, e as pessoas procuram para poder entrar no concurso, para ser professor. E a profissão de professor, eu acho muito, muito boa. Eu não me acho inferior a ninguém que tenha outra profissão, porque foi aonde a minha classe social deu para eu chegar, e aonde eu conhecia. O que é que eu conhecia de perto? Minhas professoras. As pessoas que eu admirava. Minhas professoras.
Minha madrinha era professora. Então, são pessoas que eu conhecia, e as outras profissões de medicina, engenharia, estavam muito distantes de mim. Então, tem um lugar de afeto na profissão de professor. Eu não tenho uma queixa de nenhuma das professoras que passaram por mim, nem dos professores, né? Ainda bem que minha mãe teve muito cuidado de não me colocar em escola que tinha palmatória. E eu acho que escola é um lugar bom. Escola é um lugar onde a gente faz amigos. Né? O Tiago de Mello tem uma poesia linda que diz: a escola é um lugar onde a gente faz amigos. E eu vou tendo amigos da minha idade. Isso é importante. Aí a história do estágio, ele se planta na saída da formação de professor. Na saída. E aí, por isso que eu gosto tanto do estágio. Como eu já disse, os estágios, eles vão nos dar uma referência. Claro que o estágio não é um lugar bom. Bom assim da gente trabalhar. Não, todo começo, quem disse que todos os começos são flores, tem um grande engano. Eu acho que todo começo é difícil. Todos os começos são flores, eu achei tudo que eu vou começar, tem muito mais dificuldade, as coisas são, a gente não conhece, mesmo no casamento, a gente não conhece direito o povo, nem a família, nem nada. É uma coisa assim mais que eu tenho que, depois é que as coisas vão melhorando e a gente vai se equilibrando, né? Mas todo começo é muito difícil. Eu tenho que aprender. Então, o estágio está no lugar da aprendizagem da profissão. E qual é o lugar por onde é que eu começo a fazer uma coisa bem feita? Pelo planejamento. Então, o planejamento é importantíssimo. Como é que eu faço uma casa sem planejar os alicerces? Como é que eu faço uma casa sem fazer um planejamento financeiro? Como é que eu faço uma casa sem planejar? Então, é possível que eu veja que, para que essa história de planejamento é importantíssimo, porque a gente precisa saber onde quer chegar. Volta ao Tiago de Mello, quem sabe o que quer e onde quer chegar, encontra o caminho e o jeito de caminhar. Então, esse pensamento é ótimo, porque ele vai dizendo, pode voltar para aquela primeira página, assim, ele vai dizendo como é que eu vou encontrando o jeito de caminhar. Aí tem o acompanhamento já são os professores de estágio. E os professores de estágio, eles precisam sentir onde os alunos estão. Eu, como professora de estágio, fui vendo que as professoras, elas estavam lá dando aula, aí chegavam 5 alunos de colégio tal, ficavam lá atrás com sua pranchinha, anotando o que a professora estava dizendo. Saía aqueles... Antes daqueles sair, chegavam mais 5 de outra faculdade, e quando as faculdades foram aumentando, eu comecei a me preocupar com o professor que recebe o estagiário. Porque ele está lá, ele não pode dizer que não pode receber, porque é uma obrigação da Secretaria de Educação ele receber. Aí vem gente da UCA, da UVA, de todas as faculdades, vão entrando ali, e a gente nunca se lembra de dizer... de olhar para o professor que recebe o estagiário. E como vice-diretora do Polivalente, eu recebi muitos estagiários que chegavam com a carta da universidade na mão, está aqui uma carta que mandaram para eu ficar aqui, eles ficavam, terminavam o estágio, eles não olhavam nem para trás. Quando recebia aquela carta dizendo que fez o estágio, eles nem diziam muito obrigada. Eu comecei a também me preocupar com essa outra parte, porque o aluno vai para a escola, o professor recebe o estagiário. Eu digo, agora eu desejo que um professor de estágio desse tivesse, em que tempo de sua vida, um tempo dele ir... saber o que que as pessoas escreveram naquela ficha, naquela... Então, tem a questão, e o que é que eu faço pelo professor que recebe o estagiário? Nada. É preciso que a gente contemple o professor que recebe o estagiário. Eu
com minhas atualizadas. E aí depois eu comecei a ver as mães dos alunos, coisas que envolvem a docência e que a gente nunca está lá. Então, o estágio e o acompanhamento é importante, porque eu chego nas escolas, invado as escolas, chego lá, anoto o que eu quero, faço um relatório, e aí eu saio dizendo, a professora não planeja e não controla a classe, não sei o quê, e as professoras nunca recebem de volta da universidade um retorno onde elas possam ser acolhidas, onde elas possam ser trabalhadas. A gente criou nesse tempo, depois, quando eu fui ser professora da universidade, eu criei os minicursos que já fizeram muito sucesso, agora não estão mais, mas passou a fase dos minicursos, que eram assim, eu ia nas escolas, perguntava o que é que as professoras estavam querendo estudar, e elas diziam as coisas que não eram as que a delegacia de ensino mandava, e a gente fazia minicursos para elas. Essa fase também já passou, a gente precisa ir inventando outras coisas, né? Que agora já estou o estágio como pesquisa. O estágio tem o acompanhamento e o estágio tem a avaliação. E a avaliação, a gente muitas vezes nem olha direito, fez o estágio, fez, pronto, então 10 e pronto. Mas tem uma coisa que tem uma dimensão formativa. Essa dimensão formativa faz parte do trânsito. São as relações que se fazem por onde eu passo no estágio, né? É muito importante. O que é que eu ensino quando eu ensino? Essa pergunta é muito importante. O que eu ensino quando eu ensino? O que é que eu ensino quando eu chego nas escolas com meus estagiários? O que é que o estágio ensina? Eu ensino outras coisas que não estão nos livros. Eu me lembro muito, já contei muito essa história, quem já ouviu minhas palestras sabe disso, que um dia eu encontrei com um aluno meu e o menino disse, professora, a senhora foi uma das melhores professoras que eu já tive. Aí eu disse, por quê, meu filho? Ele disse, porque a senhora foi uma das poucas professoras que me ensinou a pensar. E eu fiquei pensando, e o que foi que eu ensinei a pensar? O que foi que eu fiz para esse menino aprender a pensar? E fiquei com essa pergunta, que vai me acompanhando por onde eu chego. O que eu ensino quando eu ensino? Eu não ensino a matéria, eu ensino outras coisas mais. Eu ensino as pessoas a pensar. Ou pensar de uma forma dialógica, ou pensar, não sei de que jeito, que eu sou melhor do que os outros, eu não preciso escutar ninguém, né? Eu tenho o saber e o poder. Então, é preciso que a gente estabeleça uma relação de diálogo. Eu acho que Paulo Freire nunca coube tão bem quanto nessa questão do estágio. Então, tem a avaliação do estágio, que não vai reprovar, né? Mas pelo menos a gente precisa fazer uns fóruns e discutir. E quem são os professores de estágio? Aí foi quando eu fui chegando nessa parte que se chama pesquisa. A pesquisa foi me dando respostas. Quando eu ingressei na pesquisa, é que eu fui vendo o ensino com pesquisa. Aí foi uma metodologia de ensino que a gente já foi abraçando, que é ensinar com pesquisa. Pode passar a página, Cecília. Então, o estágio na docência, ele não é uma atitude isolada. Ele não faz parte do produtivismo da pesquisa. Nós estamos num tempo de pesquisa, 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 mas as pesquisas que só dão tantos fez isso, tantos fez isso, tantos fez isso, sem uma análise maior, as pesquisas precisam ser discutidas, precisam ser amadurecidos seus resultados e tomados outros rumos, né? Porque a pesquisa agora, quem tem
agora a gente está sendo, no outro tempo, que estamos sendo avaliados pelo tanto de produções, de publicações. E as pessoas ficam enlouquecidas, e aí a qualidade do que se escreve, às vezes, não contribui para a formação. Pesquisa e formação precisam estar aliados, porque, senão, a gente fica escrevendo para ninguém, para ter a pontuação. E, muitas vezes, as nossas produções estão longe mesmo das pessoas terem vontade de ler. Por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas dizer que o livro está na 7ª edição, na 8ª edição, porque sinal de que as pessoas estão lendo o que a gente escreve. A pesquisa e formação de professores, ela precisa formar. E o estágio com pesquisa, ele não vai ser feito só no estágio, não. A pesquisa ela é importante para ir dando os direcionamentos. O que os professores querem da universidade? O que é que eu posso, onde é que eu posso dialogar com esses professores? Né? Porque aí nós temos os momentos da ação didática, que é planejamento, metodologia e avaliação. A avaliação deve voltar para planejar de novo. Trazendo assim para a nossa vida, planejamento, a metodologia e a avaliação, ele nos acompanha. A partir de uma roupa que eu visto, a metodologia é a prova da roupa que eu visto. Né? Eu visto essa blusa, as pessoas dizem, que blusa bonita, Socorro de blusa. Então tá. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Outra blusa desse modelo. Ou outra blusa parecida com essa. Então, aí eu vou adaptando ao que eu visto, se eu quiser agradar as pessoas, ou se eu me sinto bem. Na minha docência também é assim. Eu vou inventando coisas e vou testando na metodologia e na avaliação para ver se preciso dar o salto. No estágio também, eu acho que é importante demais a gente conversar. Conversar com as mães, conversar. Tem uma grande gama de alunos, de coisas que a gente pode fazer numa escola. Eu já fiz estágio que eu conversava com os pais dos alunos das escolas. Um tempo lá em Quixadá, nós fizemos um estágio que estava assim, uma greve chamada Sem Piso, Não Piso na Escola. E aí não tinha escola aberta. Eu disse, então vamos atrás dos pais dos alunos. Vamos conversar com os pais dos alunos. O que é que eles acham da escola? O que é que eles pensam da escola? O que é que eles teriam a perguntar e a pedir para os professores fazer? Então, passa aí a folha, que a avaliação ela volta para o planejamento e volta para a gente recomeçar. Então, voltando para cá, para outra página, sim. Pronto. Aí aqui a gente já vai começando a ver. E o tempo que nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Né? Nós estamos agora numa pandemia, nós estamos cada um na sua casa, né? Como disse Flávio Leandro, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Mas a saudade é boa, né? A saudade cria asas, né? E a gente precisa ver o que é que faz. Então, o Boaventura Souza Santos, que ele é um grande, eu gosto muito de ler as coisas dele, e ele diz assim, que nós estamos num tempo incerto. Não dá para planejar o futuro. O Boaventura vai trazendo essa questão da incerteza, e agora muito pior com essa pandemia. Então, é um tempo de isolamento social, um tempo de não imaginar o social. Eu não sei o que é que vai acontecer, né? Eu não sei como é que vai ser meu emprego, como é que vai ser
a minha segurança, como é que vai ser o meu salário, o que é que vai acontecer conosco. A gente está num tempo de incerteza, né? Porque o coletivo, o Boaventura Souza Santos está trazendo, o coletivo, em vez de eu resolver no coletivo as questões, eu substituo pela culpa. Então, não deu certo porque você não fez certo. Não é porque o social não ajudou, né? As questões do coletivo, onde é que eu resolvo em conjunto, elas são substituídas segundo Boaventura Souza Santos, a questão da solidariedade é substituída pelo individualismo. E essa pandemia veio bem a calhar com a história do individualismo, né? O individualismo. E a cooperação pela competitividade, eu até botei de outra cor, porque nós estamos num regime altamente competitivo, onde a gente compete nas mínimas coisas com os nossos colegas, com as pessoas que conosco convivem, e é preciso que a gente tenha muito cuidado para não transformar os nossos comportamentos com os nossos pares, com os nossos amigos, com o nosso grupo em competidores. E aí o sistema é mesmo de comparação. Quantos artigos publicados você tem, quantos pontos você tem no Lattes, seu Lattes é melhor do que o meu, e aí a gente vai competindo, o sistema vai nos deixando competitivos, né? E isso vai minando as nossas relações. A questão do coletivo, da cooperação, da solidariedade, transformados em competição, mata qualquer boa vontade de um grupo dar certo. Mas vamos nós para adiante. Então, vou falar um pouco sobre cada um desses livros. A hora da prática é a hora de pôr em prática os nossos conhecimentos, né? E vendo também, trazendo a vida como um estágio, né? Trazendo a vida como um estágio, nossa hora da prática, nossos estágios de vida, eu volto sempre à questão de duas coisas que nos acompanham por onde eu for. É a questão do diálogo e a questão da solidariedade, que são atitudes que vão nos fazer a educar. Só posso educar, não posso educar só baseado na competição. Nosso sistema de ensino está baseado na competição, né? Quem tira o primeiro lugar, quem passa no concurso, e a gente vai com essa ideia e fazendo que os nossos filhos fiquem também desse jeito, quem é o primeiro, quem é o aluno padrão, quem é o melhor aluno, e aí a gente... Não bota agora não. E aí, por isso que eu ligo três coisas. O estágio com a aprendizagem da profissão. Não é o estágio como uma atividade, como uma aprendizagem da profissão. Para que eu faço estágio? Para eu aprender uma profissão. Para aprender uma profissão. E para que eu aprenda essa profissão? Para vivenciar novos estágios. Para vivenciar novos estágios, porque a gente precisa entender bem claramente uma coisa que às vezes nem fica muito clara nas faculdades que a gente faz. Essa profissão de professor, ela pertence a um campo de trabalho chamado educação. Então, queiramos ou não, todos que estamos nessa reunião aqui me ouvindo, fazemos parte de uma área de trabalho, uma área da vida humana chamada educação. Eu não estou na saúde, eu não estou no serviço social, eu estou trabalhando num campo chamado educação. E a gente nunca para saber, e o que é educação mesmo? Então, o que é educação mesmo? Carlos Rodrigues Brandão vai dizer, educação é a humanização do homem. Então, eu trabalho nesse campo.
A educação é um processo de humanização do homem, o que faz o homem mais humano. E a competição não faz. Na hora que eu transformo a educação em competição, eu estou negando a essência da educação. Quando eu dou aula, de novo, eu pertenço a outro grupo, chamado pedagogia, que é a ciência da educação. Ah, mas eu não quero ser pedagogo. Mas você trabalha na pedagogia, nem que você não seja formado em pedagogia. Ah, os bacharéis estão aqui, mas eles estão no campo da educação. É como se eu fosse trabalhar no hospital. Eu ir trabalhar no hospital, eu não sou doutora, eu não entendo de saúde, mas eu estava lá, eu precisava trabalhar na linha da saúde. Né? Então, eu não sou professor, sou bacharel, mas na hora que eu abraço essa profissão, eu estou trabalhando na área de educação. Eu estou trabalhando na área da pedagogia, que é a ciência que estuda a educação. Aí vem a didática, que é a minha... Como é que isso aqui vai se manifestar? É na didática. A didática é a ciência que estuda os processos do ensinar e do aprender. Então, eu sou dono de uma ciência. Sou dono de uma ciência chamada biblioteconomia, eu sou dono de uma ciência chamada medicina, eu sou dono de uma ciência chamada geografia, história. Mas quando eu estou trabalhando na escola, eu tenho que ter uma didática que vai pedir de mim que eu pegue essa ciência e ensine bem, que é a didática. Aí a gente diz, mas fulano nem é formado em pedagogia. E ensina tão bem. Pois é. Ele não é formado em pedagogia, mas ele se preocupa com os fenômenos do ensinar e do aprender. Então, ele é mais pedagogo do que os pedagogos que não se importam com isso. Quando eu me preocupo, que eu tenho um conhecimento, e eu vou levar para as pessoas, e eu tenho que fazer essa ponte bem feita para ele aprender, eu estou trabalhando no campo da didática. Então, eu acho isso um movimento social muito bonito, quando eu começo a me situar, quem sou eu? Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Aliás, o que eu fiz da minha vida? Então, eu trabalho num campo de conhecimento que é muito importante. Eu estou trabalhando na humanização do homem, que é o campo da educação, eu estou trabalhando no campo da pedagogia, que é a ciência que estuda a educação, e eu estou trabalhando com a didática, que vai me facilitar os fenômenos do ensinar e do aprender. Eu tenho que ensinar bem para as pessoas aprenderem, eu tenho que não ensinar bem, eu tenho que tratar de me aperfeiçoar para que as pessoas entendam o que eu digo. Então, eu fico muito feliz de participar desse grupo, de um grupo de pessoas que querem saber desse movimento que mexe com a gente, que vai vendo o que é que eu estou fazendo na minha vida. Aquilo que as mães perguntam sempre, o que é que você quer da vida? E a gente nem sabe dizer, mas a gente faz. Então, é um processo muito bom, porque a proporção que eu me preocupo com a humanização, com a pedagogia didática, eu tenho um processo de autocrescimento. Eu não dou o que eu não tenho, eu só dou o que eu tenho. Então, quando eu faço esse movimento, mesmo que seja na contramão de um processo competitivo, eu estou fazendo um processo de humanização. Contraditório, mas é. Mas é. E aí a gente vai para passar assim. E aí eu vou vendo aqui a ciência como inteligência. Aí o Antônio Novo, né, um pesquisador português muito conhecido entre nós, ele diz que a ciência ela tem uma complexidade, e ela tem que ser usada com inteligência, sabendo que ela é complexa. Complexa porque ela está situada numa contradição. Tenho
coisas que dá certo, tem outras não. Eu sei que eu estou fazendo um discurso contraditório, mas o processo, as leis nos levam a ser competitivos, mas é nessa contradição que a gente caminha. O que é que precisa democratizar a ciência? Né? A democratização da ciência, não é dos diplomas. E a cultura passa pela colaboração interna e externa, do processo colaborativo. Eu gosto muito dessa palavra, colaborativo. Meu trabalho ele é colaborativo. Porque eu não faço só. Labor, porque é um trabalho, né? Um trabalho que eu não faço só e nem faço sozinho na minha casa. Por isso que é tanta dificuldade para a gente viver e trabalhar nesse tempo de reclusão, né? Então, a ciência, ela é complexa, né? Ela envolve uma complexidade. E nós todos somos detentores de uma ciência. Eu sou detentor de uma ciência chamada história, eu sou detentor de uma ciência chamada geografia, eu sou detentor de uma ciência de serviço social, eu sou um detentor de uma ciência que está num trabalho que me envolve com outras ciências e eu preciso da colaboração. Colaboração. E aí, colaboração interna e externa. Aí ele diz aqui, o coração da universidade está na relação entre ensino, pesquisa e extensão. Aí sim, aí é onde vem a história da pesquisa, estágio com pesquisa. É o que eu ando abraçando e nós que trabalhamos com estágio, vemos abraçando. É o estágio com pesquisa. Eu preciso conhecer, prazer em conhecer. É com a pesquisa que a gente vai, nesse momento de pandemia, como é que eu faço um estágio? Com pesquisa. Com pesquisa. Quem me pergunta assim, professor, e agora? Como é que eu faço? Eu não posso ir nas escolas. Pode não. Mas pode mandar uma carta para os alunos. Pode perguntar, acho que visitar não pode ainda, mas a gente pode se informar como é que eu posso conversar com as pessoas da minha rua. O que é que eu posso fazer com um grupo de WhatsApp? Sei lá, a gente conversa tanto, amenidades nos grupos. O que é que a gente não pode fazer também uma pesquisa assim? Né? Estágio de docência no ensino superior, nós estamos nesse processo que o Novo vai dizendo. É impossível imaginar o futuro. Aí é aquela coisa, quem sabe onde quer e aonde quer chegar, enquanto o caminho, o jeito de caminhar, já foi. Não funciona mais nesse momento, né? E aí a gente fica meio perdido, mas a gente precisa saber que a nossa inteligência serve para isso também, para a gente ir se achando, ir se encontrando. Porque se eu não usar minha inteligência a meu favor, o que é que vai ser de mim? Vamos passar adiante? Cicinha? Aí a única coisa que eu encontrei para dizer a vocês da docência no ensino superior é quando Paulo Freire diz duas coisas. Ele fala no diálogo, né? Ele fala no diálogo e ele fala na paixão de aprender. Se eu ensino, eu preciso aprender. Então, se eu centro em duas coisas, eu preciso aprender mais, porque a vida é um estágio. Eu quero saber o que é que eu faço nesse momento de pandemia, primeiro para, como a gente dizia no início, para preservar a minha sanidade mental. Segundo, como é que eu vou fazer, ensinar a mim mesmo. Quando eu digo eu vou aprender, eu vou ensinar a mim mesma, né? E aí, Paulo Freire vai trabalhar duas coisas, o diálogo e a aprendizagem. Eu aprendo através do diálogo, ouvindo os outros.
respeitando o que os outros dizem, sabendo que eu não sou o dono da verdade, né? E aí a gente vai adiante. Aqui nesse texto, nesse livro tem um texto meu e da Margarete Sampaio, que é um texto muito bom, eu acho. E aí eu recomendo, acho que já mandei até para ti, sim, depois vou mandar, se não mandei ainda. Passa adiante. Aí eu termino com Mia Couto. Mia Couto é uma paixão que eu tenho tido ultimamente, que é um escritor português que escreve uns livros de romance belíssimos. E aí ele vai dizendo assim, mas eu não trocaria essa janela por nenhuma outra. Ele é professor de biologia. Ele diz assim, eu não trocaria esta janela por nenhuma outra. Ele chama o campo de conhecimento dele, que é a biologia, uma janela. E aí eu digo, qual é a minha janela? A pergunta que eu faço a vocês. Se você é da matemática, você olha o mundo pela janela da matemática, da ciência. Se você é da história, você olha o mundo pela janela da história. Né? Se você é da ciência, você olha pela janela da ciência, né? Da geografia, da história, da contabilidade. Eu acho muito bonito porque o Mia Couto vai chamando a biologia uma janela pela qual ele vê o mundo. Então, por que é que um dia desse eu estava olhando essa frase e pensando, por que é que eu dou tanto valor à escrita? Porque eu sou formada em letras. Porque desde pequena eu faço redação e o pessoal dizia, mas a redação é bem feita. Aí eu vou fazer o curso de letras. Aí depois eu vou fazer o curso de pedagogia. Quando eu tenho conhecimento e eu vou fazer um curso de pedagogia para saber como é que eu ensino aquilo ali, se a pedagogia é uma ciência do ensino, né? Então, eu vou... eu convido cada um de vocês para ver sua área de conhecimento e ver, você sai aí pensando, até que ponto essa janela me ajuda a ver o mundo. Não é? Quando eu digo, eu estou lendo Mia Couto, é porque no meu curso de letras eu aprendi a ler romance. E o Mia Couto é romancista. Né? Aí ele diz, a biologia ensinou-me coisas fundamentais. Uma delas foi a humildade. Esta ciência me ajudou a entender outras linguagens. A fala das árvores, a fala dos que não falam. Que coisa linda. A fala das árvores e a fala dos que não falam. Essas coisas o pessoal nem ensina a gente nas aulas de biologia. Que a biologia ensina a humildade de entender a fala dos que não falam. Não é? Me ajudou a entender a linguagem das árvores, a fala dos que não falam. Com ela, entendi a vida como uma história, uma narrativa perpétua, que se escreve, não com letras, mas com vida. Se a gente vê cada área do conhecimento da gente, em estágio ou sem estágio, se a gente for olhar nosso campo de conhecimento, nós entregamos a nossa juventude todinha fazendo aquela faculdade, que me dá um diploma com minha área de conhecimento que eu domino. História, geografia, matemática, pedagogia, seja lá qual for, até que ponto esse campo de conhecimento é uma janela pela qual eu vejo o mundo. E aí o Mia Couto vai dizendo que ele aprendeu com a biologia a humildade de entender a fala das árvores, a fala dos que não falam, a vida como uma história, como uma narrativa.
onde se escreve não em letras, mas em vida. Eu quero terminar com essa frase do Mia Couto, para a gente levar essa provocação para casa, para que ela nos ajude a passar essa pandemia, que ela nos ajude a refletir sobre o nosso campo de conhecimento, nesse grande estágio que se chama vida. Muito obrigada. A gente que agradece por ter trazido essa passagem tão bonita, professora, e pela palestra em si, né, que foi muito profícua. Nós temos aqui 94 pessoas na sala, e aí eu proponho a dinâmica de escreverem no chat, né, perguntas ou intervenções que queiram fazer, né, para a gente poder organizar aqui as intervenções, né? Tá certo. Comumente a gente faz em outros eventos aí. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão... Não, quem tiver alguma consideração que não seja nem... quiser complementar, não é? Inclusive a Leli está falando aqui, parabéns, professora, belíssima palestra, Iracema Pinho, professora aqui da UFCA, obrigada por essa aula reflexiva para todos nós, gratidão, preciso me retirar para a conclusão da sala de aula, abraço virtual. Daniel Brandon, dizendo, professora, o estágio é uma fase suficiente para preparar o futuro professor para atuar em sala de aula? Ter contato com a prática somente no estágio, no final do curso, pode não desenvolver corretamente o professor, acarretando em dificuldades na sua prática? Ele pergunta. É assim. Claro que nada prepara nada. Nada é uma preparação pronta, porque na realidade, eu vou dialogar com a realidade, né? Quando eu aprendo todas as respostas, mudam-se as perguntas. Então, se eu sou um médico, passei tanto tempo estagiando no hospital. Olha, eu sou médico competente, eu estagiei no melhor hospital do Brasil, tanto tempo. Mas eu saio, vou para uma cidade do interior, e aí eu vou consultar as pessoas que vão chegando, e aquele meu trabalho todo em que eu fiz no hospital, de ponta, até que ponto ele vai me ajudar, né? Até que ponto ele vai me ajudar a trabalhar com as pessoas humildes que chegam ali para se consultar na porta do hospital. Então, nós nunca estamos preparados. Até porque, quando a gente aprende todas as respostas, mudam-se as perguntas. Nós somos sempre despreparados para as próximas etapas. Né? Quando eu sabia tudo de criação de crianças, meus meninos ficaram adolescentes. Aí eu corro atrás dos livros de adolescência, quando eu acabo de aprender, aí eles já estão se casando, eu já vou aprender de genros e noras, e casamentos e outras coisas. E aí assim eu vou. Quando eu aprendi tudo sobre docência e estágio, aí chega a minha aposentadoria, eu já estou aqui às voltas para comprar uns livros de envelhecimento. As pessoas dizem, só que você não está velha. Eu digo, estou, eu preciso aprender. Eu não vou subestimar minha pouca inteligência, como muitos intelectuais fazem, as mulheres, que não querem saber, não querem saber, não querem saber. Aí, quando se aposentam, que estão nas suas casas, aí não sabem o que fazer. Não é? Não sabe o que fazer. E é importante a gente... E aí, para que foi que serviu tanto estudo, como diz isso? Né? A diferença dos alunos... Fizeram uma pergunta aqui que eu li. Vai, Ana Paula, vai dizendo aí as perguntas. Essa foi a da Daniela, a Cícera reitera aqui, quem tiver perguntas, coloque aqui no chat. A Renata Maria dá parabéns, diz que adorou, muito humano, essas reflexões. O Jardel Pereira dá parabéns pela aula e reflexões que nos provocou. Muito obrigada, professora Socorro. O Ivanildo diz que a frequência nos 3 dias de evento será apenas pela inscrição do Even, viu, gente? Então, não haverá outra lista de frequência. A Patrícia Almeida faz sim uma pergunta. Professora, qual a sua opinião sobre as diferenças de estágio dos alunos que conseguem fazer parte do programa de residência pedagógica? Foi bom perguntar essa pergunta. A residência pedagógica e o PIBID, né? Às vezes eu sou até mal interpretada com essa história de PIBID, de residência pedagógica. Não sou contra o PIBID nem residência pedagógica. Sou a favor, porque eles têm bolsa, né? E
quem é que vai ser contra, como é que eu posso ser contra um programa que tem dinheiro num tempo de precarização, né? Que vai me facilitar a fazer um estágio a mais. Agora, ele é um estágio a mais. Agora, eu só posso entender uma questão se eu vê-la na contradição também. O professor da escola, eu tenho 2 estágios. Aliás, 3 agora, né? PIBID, que é um programa de governo, residência, que é um programa de governo, né? E o estágio. Eu só não posso desprezar o estágio em nome dos outros, de qualquer programa. Porque o estágio, ele é permanente. Agora, o estágio, ele é um componente curricular. Tem um tempo desse, houve uma confusão aí, porque disseram que eu estava contra o PIBID. Não estou contra o PIBID. Eu apenas pedi para a pessoa estudar, para saber a diferença entre um programa de governo, que o maior programa de governo que nós tivemos foi o Mobral, e ele se acabou, né? E um componente curricular, que vai estar sempre nos currículos, não sei até quando. Entendeu? Eu não posso trocar o estágio por um programa de governo. Isso é importantíssimo. Agora, se a gente quer tanto bem ao PIBID, que desconhece que ele é um programa que passa, e que o estágio é um componente curricular que vai ficar em todas as licenciaturas e em todas as profissões, aí está difícil. Mas eu acredito que a gente vai aos poucos, né, entendendo isso aqui, que o estágio, agora, me diga também, tem outra coisa. A professora da rede pública está lá dando aula, no seu grupo escolar, na sua escola. Entra 5 alunos do estágio, 5 alunos do PIBID, 5 alunos da residência. Tem 15 pessoas ajudando, olhando ela dar aula. Se fosse o professor da universidade, ele gostaria de dar uma aula na universidade com 15 pessoas com a prancheta na mão, anotando o que ele está fazendo? E até que ponto a professora que está dando aula lá na escola básica, ela é contemplada com esses programas de governo, né? Ou pelo estágio. Então, a gente tem que ver esses lados todos. Tem assim, eu estou dando aula, chega 15 pessoas, 5 do PIBID, 5 do estágio, 5 da residência, entra, olha minha aula, aí... E se fosse nós? Vamos usar de empatia. Se eu estivesse dando minha aula de didática e entrasse os alunos de vários lugares, e cada um com uma prancheta, olhando como é que eu dou aula, o que é que eu faço, anotando, não é? Fazendo um relatório. Se fosse eu, talvez não gostaria. Mas... aí é onde vem a questão da competitividade, a questão do dinheiro, a questão de várias questões. Claro que tinha, que são bons, e a pessoa sai com uma competência a mais. No final das contas, sai uma desigualdade nos alunos que saíram de nós. Uns que foram bolsistas de iniciação científica, né? Outros que são bolsistas do PIBID, outros que são bolsistas da residência. De qualquer maneira, é uma socialização das bolsas, que antigamente tinham só uma elite, as de iniciação científica, né? Quando chega na hora de sair aqui do resultado, aí tem um mestrado. Digamos, aí vocês têm um mestrado, nós temos o nosso. O que é que você vai levando, que esses alunos vão levando? Vão levando um diploma, o mesmo diploma com valores diferentes, né? Porque quando eu abro minha inscrição do mestrado, qual é uma nota que tem lá? Pontuação. Quem é que tem pontuação, principalmente? Os da iniciação científica, né? Que publicaram, que tiveram bolsa.
Aí, quanto mais a pessoa, aí eu vou instalando uma desigualdade. Ao instalar essa desigualdade, eu vou fazendo essa competição acontecer. Porque o professor da rede pública, que está lá, eu já fiz uma pesquisa com os professores que recebem estagiário. Qual é a sua melhor vontade? Ela dizia, para fazer um mestrado. Qual é o lugar da universidade para os professores que recebem estagiário? Nenhuma. Não tem lugar para professor da rede pública nas escolas. Entendeu? Por que é que a gente não contempla os professores da rede pública que recebem nossos estagiários? Eles querem fazer um mestrado, aí vão fazer os mestrados pagos no Paraguai. Entendeu? Pagos do Paraguai, o mestrado não vai, às vezes não é reconhecido, não sei o que lá. Quantos alunos, quantas professoras não encheram ônibus e ônibus e ônibus e ônibus para fazer um mestrado no Paraguai? De vontade de crescer, e nossas universidades estavam aí, e os alunos estavam assistindo às aulas delas. Entendeu? Estavam todos lá, os do estágio, do PIBI, da residência, e para as professoras, nada. Agora, se eu estiver dando uma aula e entrar 5 licenciandos, ou 5 mestrandos, cada um com uma parte, e viesse um do mestrado da URCA, outro mestrado da UFA, outro mestrado sei da onde, outro mestrado sei da onde, claro que eu ia ficar muito mal. Não era a mesma aula, não era a mesma coisa. Então, tem essa coisa que eu não posso desconhecer. Vamos acabar com o PIBI da residência? Não, vamos não. O PIBI da residência é até uma socialização das bolsas de iniciação científica, né? Para não ficar só os da bolsa de iniciação científica. Agora, eu preciso ver os dois lados. Eu preciso aprender a analisar. Se eu não aprender aprender a analisar dialeticamente as questões. Se eu terminar um mestrado, eu terminar um doutorado, eu me chamar de professora universitária, sem analisar a questão dialeticamente, eu nem sei o que seria de mim. Vamos seguir? Temos também a intervenção da Silmar Oliveira. Ela diz, professora, como fazer uma melhor aproximação do professor regente do estágio? Para que receber este não seja visto... sim, para que receber o estágio, né? Não seja visto somente como uma obrigação, ela pergunta. Sim. Isso aí é outro projeto que a universidade precisa fazer. Qual é o tratamento que a universidade... Aí eu deixo perguntas para a gente que trabalha com estágio saber o que é que eu faço com os professores que recebem os estagiários. Eu me lembro dele, nem que seja no dia do professor, porque um tempo aí que eu dava aula lá no Juazeiro, no curso normal, eu fiz essa mesma pergunta. E como é que a gente vai fazer? A gente faz o dia do professor. Aí a gente fazia o dia do professor nas escolas, fazia uma recepção dos estagiários. E, às vezes, a gente levava eles para um lugar bom, os professores das escolas que recebiam estagiários, levava eles para o BNB, oferecia um jantar, a gente fazia alguma coisa para poder receber os professores que recebem os estagiários serem valorizados, né? Se sentir gente, não apenas um objeto de consumo, não é? Então, a gente vai com... É bom a resposta a essa pergunta, viu, Ana Paula? É assim, vamos conversar com os professores o que é que eles queriam das nossas universidades, nesse momento, né? Quem sabe eles não queriam um cursinho para entrar numa faculdade, né? Quem sabe eles não queriam, sei lá. Aí eu volto a dizer aquilo que eu já disse.
o diálogo é fundamental. Se eu vou com meus alunos para as escolas, então eu converso com os professores. Eu não converso só com o diretor, porque o diretor diz, entra, né? E o que é que e o professor fica lá. E ninguém sabe o que os alunos botam no relatório, né? E é muito ruim. A gente usando de empatia. E se fosse na minha aula, que alguém entrasse com a pasta e saísse de lá sem eu saber o que foi que ele escreveu. Não é isso? Então, eu penso que o fundamento maior do estágio é o diálogo. É o diálogo. Para poder ver como é que faz. Eu fiz muito tempo, assim, eu trabalhei muito tempo aí no Polivalente, e foi uma grande escola para mim, Polivalente de Juazeiro. Eu era vice-diretora, e aí a gente fazia o Dia das Mães, comprava um monte de bolo, fazia, eram 900 alunos, e fazia aqueles bolos, os meninos jogavam no dia do estudante, os meninos jogavam os bolos na cara dos outros, era aquela confusão. Aí eu comecei a pensar, o que é que eu faço? E aí eu comecei a fazer reuniões com ele. O que é que vocês querem no dia do estudante? Ah, professora, a gente quer uma banda bem brega que tem acolá, lá no Pirajá. Aí eu disse, então vamos chamar. Chamei a banda, nunca foi uma festa tão linda como essa banda tocando, e esses meninos vibrando, pedindo autógrafo, e tudo pulando, e eu também no meio. Quer dizer, ou a gente dialoga com eles, ou a gente não entende. Eu não posso nunca entender o que é que os meninos querem. Né? E conversa com os pais dos alunos também, eu tinha muito com as mães, principalmente. Com as mães. Eu conversava muito com elas, para poder a gente ver como é que a gente podia, pelo menos, entender o que é que se passava. Eu acho que todas essas coisas, o estágio pode entrar, pode contribuir com a universidade nesse diálogo. Eu acho que o estágio ele pode contribuir muito se ele conseguir dialogar minimamente com o contexto. Com o contexto. É isso. Vamos em frente, né? A Cícera está me falando aqui, né, para a gente pedir desculpa quem não conseguiu entrar no início, né? A sala lotou, a gente teve problemas aí de transmissão, então a gente registra aí, né, que lamentamos esses problemas técnicos que tivemos, né, mas estamos aqui tentando contornar da melhor forma, né? A própria Cícera, ela faz um comentário, né? Ela diz, nós estamos sempre despreparados, aprendemos com as diversas situações e com as pessoas, temos que ter a humildade de aprender com o outro. Parabéns pela fala da professora Socorro. Né, Eliane do Nascimento diz, excelente exposição. Daniel Brandão volta a participar e diz, obrigado pelas reflexões, professora Socorro, momento de muito aprendizado para a vida. E aí o Carlos Vinícius diz, Ivanildo Lopes, obrigado pela atenção, possivelmente em razão das informações sobre os certificados, né, está aqui no chat, quem tiver aí curiosidade sobre esse tema. A Valéria Alves diz, obrigada pelas reflexões, professora, aprendi muito nesta tarde, um momento muito enriquecedor. Liana Esmeralda, nossa pró-reitora adjunta de assuntos estudantis aqui do UFCA, um abraço, professora Liana, disse obrigada, agradecemos aí a sua presença. Rívio Fabrício, realmente, professora Socorro, foi às 16h11, então tem que procurar aí na gravação a que ele se refere, né? Mas com certeza todas as falas a gente poderia dizer realmente, né, professora Socorro? Valquíria Barreto faz uma pergunta, haverá alguma ata de presença aí a organização do evento, por favor, respondam a Valquíria. Luana Nascimento, parabéns, professora Socorro, pela palestra, excelentes reflexões, a tarde de muito conhecimento. A Cícera já respondeu aqui a Valquíria fica atenta aqui ao chat, tá? Francisco Moreira, academia reprova os professores no edital. E aí, não sei se é do PIBID, a senhora está falando disso, né, professora? Aí eu não sei a que edital ele se refere aí. Também o João Batista diz, parabéns, professora, por toda a contribuição nesta tarde, parabéns à equipe por organizar esse momento que agregou tanto para nós, gostei bastante. Renata, nós residentes, falo pela residência de Biologia da URCA. Trabalhamos para sempre proporcionar o melhor de nós para as escolas que abrem suas portas e nos ajudam nessa formação inicial.
Temos sim que deixar um retorno à escola de educação básica. Todos os programas e os estágios precisam dar retorno para as escolas. Todos são importantes. Obrigada por nos instigar. Quer comentar, professora? Não, quero só dizer que fica também uma sugestão muito boa, essa que os meninos da residência fazem, retorno para as escolas. Eu acho que o retorno para as escolas é super importante. Agora, os professores de estágio, eles precisam de mais apoio, porque eles não têm bolsa. Né? Os alunos fica meio difícil, mas eu acho que a gente conversando, a gente fazendo uma reunião com eles e vai acertando o passo, porque são demandas novas, né? São demandas novas, PIB de residência são demandas novas, ninguém sabe até quando é que vai, mas a gente tem que ir aprendendo com elas também, né? Tem que ir aprendendo com elas. Acho que são coisas que vão acontecendo todos os dias, e como a vida é um estágio, a gente está sempre despreparado para as novas demandas, e a gente vai sempre aprendendo com o dia a dia, né? Uhum. Foi um prazer revê-la. Quem foi? Ivanildo. Não, quem fez esse comentário foi a Renata Maria. Foi Renata que botou. Isso. Aí, gente, tem outras intervenções, algumas perguntando sobre a presença, né, o certificado. Aqui as pessoas a organização está me falando aqui que a frequência é feita pela inscrição no evento, tá? No site do evento. Se você não sabe, não tem o link aí, tem lá no site da UFCA, lá na barra de eventos, se você precisar disso. As pessoas aqui estão atentas no chat, se você quiser tirar alguma dúvida nesse sentido instrumental, mas tem uma pergunta sobre o conteúdo, né, que foi feito aqui, que é do Francisco Moreira, e aí a gente vai encerrar com ele, né, ele é da URCA. Ele diz, não só o que os professores querem da universidade, mas o que a universidade também espera encontrar nas escolas. O que a universidade espera encontrar nas escolas, aí ela vai lá ver, e aí é onde entra a pesquisa, né? Aí é onde entra a pesquisa. Uma pesquisa feita, o que é que a universidade vai encontrar nas escolas? Aí vale a figura do professor pesquisador. Né? Por isso que eu acho muito válido a história do professor pesquisador, da formação do professor pesquisador, que investiga a sua própria prática e o seu campo. Né? Eu sou muito a favor e que me custa muito sair de me aposentar, é porque eu defendo a figura do professor pesquisador investigador de sua própria prática. Então, é importante que a gente veja o que é que eu estou fazendo com a minha profissão. Então, cada vez que a gente se aprofunda na pesquisa sobre formação de professores, ela vai nos ajudando muito mais. Porque enquanto eu não sou professor pesquisador, eu vou no achismo. Né? Na hora que eu defendo a minha própria figura como professor pesquisador, como Francione está dizendo aqui, Stenhouse fala nessa relação estreita, tem muitos pesquisadores que trabalham na figura do professor pesquisador, nós vamos levando isso. Aliás, ficaria, então, uma sugestão que a gente começasse a estudar sobre o professor pesquisador. A Francione está aí, pode muito bem puxar essa pesquisa. Tem já a Cícera, já tem a Gessilene, tem o pessoal da URCA, está por aí, que foram meus alunos, já podem muito bem começar um movimento de pesquisa, né? Pesquisa sobre a própria prática e sobre onde é que eu faço minha prática. Eu acho que esse diálogo é super importante. Que fica, eu acho que o que sobra de tudo isso que nós falamos, viu, Ana Paula? É isso. É a necessidade de ter um olhar sobre o professor pesquisador e sobre o diálogo com os alunos que chegam.
Muito bem, aqui no chat temos várias intervenções aí da Gessilene, dizendo que a fala da professora foi brilhante, também achei, professora Francione interveio aqui várias vezes, Renata também, a Valquírio, Ivanilda, a gente agradece todo mundo que está aqui, né, 76 pessoas ainda com a gente querendo entrar e não conseguiu, né, então é uma palestra aí muito prestigiada, né, como você está vendo aí no slide. O tema foi estágio na docência do ensino superior, né? Nós recebemos com muito prazer essa professora da URCA tão querida na nossa região, professora Maria do Socorro Lucena, né? Agradecemos aí também a Cícera Mamed, a principal realizadora deste evento, né? Todo mundo aqui que participou. E é isso, né, gente? O ciclo de palestras continua, hoje, amanhã a gente tem programação, e aqui a produção do evento está me dizendo que os certificados vão ser liberados no próximo dia 20 de julho, legal? Então, fiquem atentos aí à programação de amanhã e de depois também, bacana? Então, até a próxima e que seja breve. Um abraço e tchau. Pois bem, que fique Tchau, então a professor. sugestão dos professores pesquisadores, nossos grupos de pesquisa, já temos um mestrado, né? Quem sabe tem um doutorado, um pós-doutorado, essa linha de professor pesquisador, formação de professor pesquisador, que é uma linha de pesquisa muito em voga no mundo todo. Foi um prazer, minha gente, muito obrigada mesmo por essa oportunidade que vocês tiveram de conversar comigo e eu de conversar com vocês. E sejamos aprendizes dessa história. Eu acho que terminou de uma forma muito boa, que é a proposta da formação do professor pesquisador.